Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. A gente sabe que segurança é um assunto de interesse de todos e deve ser feita para todos. E é justamente por isso que a participação e integração da população e o aparato policial é tão importante. A segurança pública também é um desafio, né, Lídia? Uma questão que perpassa diversos setores da esfera pública, privada e também da sociedade. Pois é, Couto. E pensando nisso, a gente vê como as novas tecnologias podem ser aliadas tanto da comunidade, que convive com a criminalidade, como para as polícias que combatem essa violência de toda a natureza todos os dias, né? E para conversar com a gente hoje, estamos aqui com o presidente do Conselho Municipal de Segurança de Vitória, o Ailton Dadalto. Seja muito bem-vindo, Ailton. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer debater, discutir e passar informação de como a gente está implementando alguns projetos, políticas públicas de segurança na cidade de Vitória. Bom, para começar, Ailton, conta pra gente um pouco sobre o que é o Conselho Municipal de Segurança, que tem muita gente que não sabe o que é esse conceito, não entende o que é isso, e como que é a atuação dele em Vitória, já que você é o presidente desse Conselho de Vitória. Perfeito. O Conselho Municipal de Segurança é um órgão que faz parte da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória. Ele é composto por 28 membros, 14 membros do poder público e 14 membros da sociedade civil organizada. Como assim sociedade civil organizada? São 9 pessoas que fazem parte de 9 regiões e Vitória é dividida por 9 regionais, né? A gente pega a Grande Jardim Camburi, Grande Praia do Canto, Grande Santo Antônio, Grande São Pedro. Essas 9 regionais, cada região tem uma pessoa que é eleita pela localidade e representa essa região, ou seja, temos 9 membros. Eu represento, por exemplo, eu fui eleito na regional da Grande Praia do Canto, pelos eleitores que têm um comprovante de residência da região, votaram em mim e eu fui eleito. E aí eu faço a composição, né? Eu sou mais um integrante dos 28 do Conselho. Então são 9 eleitos dessa forma. A UFES tem um representante, a OAB tem um representante, o CPV, né, que é o Conselho Popular de Vitória, tem um representante, e o Núcleo de Direitos Humanos também tem um representante. Formamos lá os 14 da sociedade civil. Os 14 do poder público são divididos nas esferas dos agentes de segurança, no sentido das agências de segurança. A gente tem da Polícia Civil, a gente tem da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Guarda Municipal entra nessa também? Também, a Associação dos Guardas Municipais, os agentes comunitários de segurança, os agentes de trânsito, cada um tem seu sindicato e cada um é representado ali. Também a gente tem 12 magistrados, a gente tem promotor, então é muito bem representado. Por isso que eu falo que o Conselho de Segurança hoje em Vitória ele é um órgão, talvez com toda a humildade do mundo, antigamente ele não tinha essa representatividade. Hoje a gente faz, a gente mostra que essa interlocução do poder público com a sociedade civil, eu acho que é uma política pública muito atual e o Conselho representa isso. Por exemplo, eu sou um cidadão que tem uma demanda e estou ali todo mês discutindo com um delegado que resolve essa demanda, com um policial militar que vai fazer a operação dessa demanda. Então é um órgão que a gente fala que tem caráter deliberativo, consultivo, e ele faz muitas proposições de políticas públicas. O próprio secretário de Segurança é o meu vice-presidente hoje, ele está na condição de vice-presidente, mas ele é o secretário de Segurança de Vitória. Então ali a gente leva as demandas para o próprio secretário, para a Guarda, né, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a gente tem órgãos de secretarias ali também que normalmente fazem ações de fiscalização, a Secretaria de Meio Ambiente, SEDEC, Postura. Então, o Conselho de Segurança, se eu pudesse resumir, ele é o órgão principal que faz o link da sociedade com o poder público e dali, diretamente, surgem as políticas públicas que são, por exemplo, quem tem a vivência é o munícipe, que está ali dentro. E quem resolve esse problema é o poder público que está ali dentro. Então é uma ferramenta de transformação. E é muito legal a gente falar dessa questão das políticas públicas, que tem muita gente que acha que política pública só é feito por político. Pelo Mas contrário. a sociedade civil pode e deve participar ativamente desse processo, né? Com certeza, até porque eu sempre creio, bom gestor, ele tem que ter a capacidade técnica, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para representar como qualquer outra profissão, como um jornalista, como um médico, como um advogado. Enfim, todas as profissões a gente tem que se preparar, independente do curso que faz, da forma que se estuda. Mas tem que se preparar. Mas também, se você não tiver capacidade de diálogo com quem está ali na frente, não dá para fazer, não dá para entregar uma boa política pública. Então, a pessoa que representa uma sociedade, um líder, uma liderança comunitária, ou um próprio gestor, um secretário, um vereador, um prefeito, ele tem que entender que ele tem que se comunicar com a população. Então, e a população, aí eu chego na sua pergunta, a população tem que entender que o papel dela não é só criticar, reclamar e até mesmo sugerir de WhatsApp. Ela tem vários meios
efetivos fisicamente para contribuir. Ela pode participar de um conselho, ela pode ir em várias... A gente, no conselho, a gente tem um programa muito legal chamado Reuniões Itinerantes do Conselho. A gente leva os representantes dos setores do conselho, todas as regionais de Vitória. Para quê? Pra gente ouvir em loco os moradores da região. Que ali é o momento de escutar as demandas e fomentar a política pública. É aí que entra a associação de moradores, por exemplo? Por exemplo, a gente convida sempre, assim, o conselheiro não é naturalmente não precisa de ser o presidente da associação de moradores. Por exemplo, eu vou falar assim, eu já fui presidente da associação de moradores, vice-presidente, e eu sei do quão importante é você ser um meio, um elo de comunicação das demandas da sociedade que ali vive para um conselho, para uma reunião com os secretários. E aí esse meio, essa ligação, eu tenho certeza que atualmente é a melhor forma de se fazer política pública. Porque você tem que ter tecnologia, você tem tecnologia, então você recebe informação muito rápido, você consegue fazer o filtro dela. Hoje a gente consegue integrar as coisas muito mais facilmente. E é isso, o programa que a gente deve discutir mais pra frente do Comunidade Segura é isso. É a integração natural por meio de uma ferramenta de aplicativo, né, de comunicação. Que a maioria das pessoas tem acesso, é rápido. As pessoas ficam pensando, vai surgir um salvador da pátria e que vai trazer uma política pública maravilhosa e vai resolver o problema de todo mundo. Não vai acontecer isso. A gente, enquanto sociedade civil, enquanto, enfim, profissionais, a gente tem que saber que se a gente fizer um pouquinho, cada um a sua parte, a política pública melhora em qualquer lugar do mundo. Eu gosto de estudar muito as políticas que dão certo em qualquer lugar do mundo e tentar trazer para nossa vivência, para nossa realidade. Nunca foi um salvador da pátria. É isso, você comentou até um pouco do Comunidade Segura, que está sendo implementado agora na região da Praia do Canto, né? A grande Praia do Canto. A gente fala ali um pedacinho mais regional, mas para a grande Praia do Canto são 9 ali. bairros ali. Como é que ele funciona e o que vai ser esse projeto na prática, né? Você comentou que tem o conselho aí sugerindo essa ideia, e agora a partir do conselho está sendo implementado. Como é que ele funciona? Na verdade, isso é um programa já institucionalizado pela Polícia Militar, ele já existe. Por exemplo, aqui em Jardim Camboriú ele já existe. E na Praia do Canto a gente fez o quê? A gente fez o elo, o link, que é o que o conselho faz. A gente conversou com a companhia que representa ali a Regional 5, a Grande Praia do Canto. Olha, a gente queria trazer esse programa para a região. E o comandante falou, nossa, vamos embora, vamos tocar esse projeto. Só que a gente precisa do apoio popular, até porque esse programa, para dar certo, tem que ter o quê? O apoio popular. Não adianta a gente trazer um programa se ninguém tiver engajamento. Então, o papel do conselho é esse, é trazer a comunidade para debater esse programa, para eles conhecerem o programa e se interessarem. Porque é interessante para o comerciante, para o morador, para quem frequenta, para alguém que vai visitar o bairro, para a própria polícia, que a gente ajuda a ser mais um fiscal, né, para eles ali. E como é que ele funciona? A Polícia Militar faz um treinamento, ela convoca assim, olha, por exemplo, o que já está acontecendo Vamos iniciar um projeto piloto na Santa Lúcia, o bairro Santa Lúcia. Vamos convocar os moradores que têm interesse em contribuir, os comerciantes têm interesse em contribuir no programa Comunidade Segura. Eles sentam, né, assistem uma palestra do comandante da companhia e ele explica como funciona. Olha, vocês, qualquer atitude suspeita, podem relatar dessa forma, vocês têm um cartão aqui, vamos criar um grupo de WhatsApp para que a gente faça essa comunicação, mas só vai estar nesse grupo as pessoas que receberam o treinamento, que eles chamam também as pessoas pontos focais, são os moradores, comerciantes que vivem todo dia ali, então eles vão, normalmente, por amostragem, terem mais situações suspeitas, mais flagrantes, enfim, porque quem tá todo dia consegue ter uma maior visão. E também conhece as pessoas do local para identificar quem é estranho, quem, né, assim, pô, esse cara aqui tá num carro aqui há 3 semanas, nunca saiu, a gente não conhece, nunca veio aqui. A pessoa que vive, você sabe, tem o senso, acaba naturalmente tendo senso. E aí o que ela faz? Ela recebe essa informação, tira uma foto, manda, ó, tá aqui, a gente tem essa suspeita. E aí chega essa informação para a polícia, eles fazem a averiguação, uma visita tranquilizadora. É bem interessante porque às vezes... É tipo, tem um carro suspeito, ele vai bater lá para ver se tem alguma coisa tá errada. Tudo bem aí, ó, me dá seu documento. E aí é aquilo que a gente fala, às vezes até humaniza mais o trabalho da Polícia Militar porque ela faz um trabalho preventivo. Ela não precisa fazer um trabalho ostensivo, repressivo. Preventivo. E eu, como falo, né, até da minha formação, pós-segurança pública, a gente que estuda muito criminologia, eu sempre vou na base da prevenção primária. A gente não precisa chegar na terciária, que é a prisão, que é a polícia. Fazer a polícia no sentido de já chegar de uso da força, né? Às vezes é necessário, normal. Mas se a gente conseguir mapear e trazer essa prevenção, a gente vai ter uma política pública de qualidade, ocupação de espaço público, vai melhorar. Já está melhorando. É porque as pessoas... Segurança pública é muito sensação. Às vezes melhorou 99% o índice. Só que se teve com você um fato,
É 100%. É muito pela percepção de quem, de quem viveu algum incidente ali, né? E falando em incidente, quando a gente pensa em segurança pública, ou em segurança de modo geral, às vezes a gente pensa muito da questão patrimonial, né? De assalto, Perfeito. de roubo de casa, essas coisas. Mas e quando parte para uma questão, por exemplo, crime contra a vida? Como você acha que os conselhos municipais podem agir junto aos sindicatos e aos condomínios, né? Aos síndicos? Porque a gente sabe que essa vida privada dentro dos condomínios, que acaba sendo... Tem condomínios que são enormes e que acabam sendo pequenas comunidades mesmo. Sim. Como que... Pequenas cidades ali. Como que você acha que pode ser um trabalho nesse sentido pra gente melhorar essa convivência e tentar prevenir episódios assim como aconteceu? Perfeito. O primeiro ponto é a educação. Em qualquer setor, em qualquer área. Já acontece. O Comunidade Segura também tem um escopo de fazer o quê? Dele levar o treinamento para os condomínios. Os condomínios Inclusive, também estão inseridos, Tem né? aquela placa, assim, condomínio monitorado, que a Polícia Militar entrega quando tem o treinamento para os moradores, para os síndicos. Ah, eu já vi isso, mas eu não sabia que fazia. É um treinamento, Faz parte. é uma palestra, é um passo a passo, tem uma apresentação de PowerPoint, de slide ali, falando, olha, cada situaçãozinha. E eu sempre falo, as pessoas levam, volto a repetir, as pessoas levam assim, aí vai vir uma apresentação dizendo como salvar a pátria. Não é o passo a passo. E as pessoas às vezes têm agonia de receber o passo a passo. Só que é no pouco que se acontece muito. Às vezes a pessoa quer um resultado pronto, né? A gente não gosta de processo. E ela acha que não tem a contribuição dela. Tem A que gente ter. já comentou que tem outro produto que saiu como podcast aqui, que é a questão dos porteiros, por exemplo, que a gente fala de Perfeito, condomínio, de passo de treinamento. a porta de recepção e uma outra do condomínio, outras coisas. São essas coisinhas que você vai apresentar nessa palestra, né? Além disso, tem equipamentos. Assim, hoje tem várias empresas de segurança privadas que fornecem várias soluções para isso. Só que a gente trabalha muito na questão do programa Comunidade Segura, ou até próprio do Conselho. A gente tenta trabalhar muito em ênfase no material humano. O que significa isso? É passar para as pessoas a percepção de segurança pública. Como se prevenir, como trabalhar. Porque daí ela consegue decidir o que é melhor para o condomínio dela, como tratar o ser humano, em situações estressantes, como agir, como resolver. Porque quando você passa o básico, o conhecimento, né, técnico na base, eles conseguem desenvolver. Então é muito mais material humano no sentido de conhecimento, de ir lá conversar com as pessoas, do que propriamente sugerir uma solução de equipamento. Né? Até porque, por exemplo, igual tem condomínios e casas, enfim, que tem câmera de monitoramento e tudo mais, só que você não vai estar prevenindo nada. Você vai estar só gravando o que pode possivelmente vai facilitar o seu processo ali. Mas você não está prevenindo na base, que é o que você Exato. disse, né? Exatamente. Que é de ver o que pode ser por exemplo, feito. Treinamento com porteiros. Isso é uma gigante iniciativa que as pessoas acham que não é muito grande, mas é. Às vezes ele tinha a visão que era melhor pedir para a pessoa que está entregando algum serviço ou prestando um serviço subir pelo elevador de serviço, mas às vezes não, é melhor por esse aqui porque eu consigo travar e se acontecer alguma coisa. Então assim, quando você passa a educação, a ideia, o conhecimento técnico de segurança E pública... porque é feito naquele passo a passo. eles entendem. E aí eles podem mesmo. A gente gosta, eu falo assim, né? Não é a gente dar o peixe, né? A gente ensina como é que é a base ali. O resto é... Sendo mais específico do Comunidade Segura e falando das regiões que ele atende, como é que é essa divisão? Você falou da grande Praia do Canto que está chegando agora, a Comunidade Segura. Isso é dividido por quarteirão, por rua? Como é que funciona essa divisão? Ou não, é um conjuntão mesmo? Como é que é isso? Depende muito de como a companhia... Porque eu falo assim, né? Políticas públicas são implementadas e a gente tem que fazer um mapeamento, estudos, técnicas. Então, por exemplo, a cidade é dividida em regiões para ser melhor administrada. Por exemplo, a Polícia Militar também tem essa divisão. Por exemplo, a terceira companhia, ela abrange realmente a Regional 5 de Vitória. Então, a terceira companhia, comandada por um capitão, esse capitão toma a decisão, olha, a gente vai fazer setorizado por bairro, a gente vai fazer setorizado por ruas, a gente vai fazer setorizado por conjunto de bairros, por exemplo. Santa Lúcia é muito próximo de Praia do Canto, então Santa Lúcia e Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Luzia. Depende muito de como a companhia, dentro do seu material, né, de equipamento, a gente tem 3 viaturas, então cada viatura é para um conjunto de 3 bairros. Depende muito de como tem a estrutura, porque, por exemplo, a estrutura de Jardim Camburi é muito diferente da estrutura da Praia do Canto. Então é muito na prática, no dia a dia. O que a gente faz normalmente? Eu vou junto com a polícia e a gente mapeia a região. Olha, aqui é muito interligado, então vamos ter uma viatura para essa região toda que dá.
Não, essa região é difícil, ela tem entrogamento, cruzamento, vamos ter que uma viatura aqui, outra aqui, e vamos separar os grupos, vamos trazer morador só dessa região. Então, por exemplo, os moradores da região de Santa Lúcia vão fazer parte de um grupo, da Praia do Canto de outro grupo. Seja melhor filtrar as informações. Falando sobre regiões, qual é o próximo passo da Comunidade Segura? Para onde que ele pretende ser expandido daqui para frente? Então, quando a gente começa um programa que as pessoas entendem que é bom, que vai trazer alguma benesse como política pública, ajudar a sociedade a se desenvolver, porque eu falo que segurança pública é a base de desenvolvimento de qualquer outro setor. Se você tem uma boa segurança pública na região, o lojista trabalha, enfim, a escola funciona, as crianças podem andar na rua, enfim, é aquela tradicional fala, mas é verdade. Mas é qualidade de vida. É a qualidade de vida, é a base. Eu falo, educação, segurança. E segurança pública tem aquele fator também, só puxando por um fato assim, segurança é pública, ela normalmente não existe segurança privada na rua, depende do público. Tem gente que pode pagar a escola particular, tem gente que pode pagar um plano de saúde, agora a segurança pública normalmente você não pode pagar. E segurança é um direito, né? É um direito de todos. E o nosso dever, a responsabilidade também é nossa, eu sempre falo isso. Esse programa, por exemplo, traz a responsabilidade para o ser humano, para o cidadão que não é... E eu acho que até um olhar mais atento, prestar mais atenção nas coisas para se prevenir também. O básico aqui. E aí, vindo na sua pergunta, porque saiu em jornal, foi noticiado, então eu recebi demanda de todas as outras regiões de Vitória que não estão implementadas. Por exemplo, ontem eu recebi uma grande liderança, um grande amigo do centro de Vitória pedindo, não, vamos sentar, vamos conversar com o comando. Eu sempre sou uma pessoa que respeito muito a hierarquia e de quem... Porque não adianta você vir e falar, eu vou fazer. Quem vai implementar? Não é? Eu falo assim, a gente tenta fazer política, não politiqueiro. É diferente. Então, o que acontece? São duas regiões que estão pedindo muito, é o centro de Vitória e a Grande São Pedro. Mas o que eu estou falando com os conselheiros? Porque eu tenho os conselheiros de todas as regionais, eu presido os conselheiros. Então eu falei assim, olha, o conselheiro do centro, o passo a passo é esse, ó, senta com o comandante da companhia, explica que você já tem as pessoas, explica que você quer puxar e vamos embora. Pô, legal, dei a ferramenta de como fazer. Então eu estou assim, passando como funciona. E aí depende muito da estrutura de cada companhia. De como vai ser essa organização, como você falou, que é de bairro para bairro, região para região. Mas eu já tive uma reunião com o próprio comandante do 1º Batalhão, que aí pega a região da ilha toda, só não pega essa região daqui, né, de Jardim da Penha até Jardim Camburi, Uebeiras, porque aqui é a 12ª Companhia Independente e tem um outro comandante, mas Grande Santo Antônio, Grande São Pedro, Bento Ferreira, Centro de Vitória. Centro de Vitória, isso aí dá pra gente tocar com o comandante do 1º Batalhão, e ele é uma pessoa que tem, assim, ele é muito entusiasta, ele conhece muito desse, que a gente fala, que é um patrulhamento, um método policiamento comunitário. O que significa esse método de policiamento? É trazer a comunidade para ajudar no policiamento, na segurança pública. Então, eu fico muito feliz quando a gente encontra servidores públicos que gostam desse entrosamento entre sociedade civil e as agências de segurança pública. Porque é isso que funciona. Porque todo mundo fala, então tem que melhorar o efetivo, temos que comprar mais viatura. Tem também, mas dá para ir com o que tem. E também não adianta ser implementando em todos os bairros sem planejamento, sem ter fazer aos pouquinhos. Um mapeamento. Na Grande Praia do Canto a gente começou um projeto piloto, deu certo, beleza, vamos seguir. Então é isso, acho que a gente vai se encaminhando pro fim do episódio. Aí, Hilton, se você tiver mais alguma informação, mais alguma consideração, fique à vontade. Eu sempre gosto de deixar muito claro para qualquer pessoa que esteja nos escutando que não esqueça do papel fundamental que você tem enquanto cidadão. Se você entender qual é o seu papel na ajuda de políticas públicas, a sociedade ela desenvolve muito mais fácil. Não é só o político, o servidor público ou quem está na ponta que consegue ajudar políticas públicas. Se você estudar um pouquinho, conhecer, você contribui muito. Então esse é o nosso papel. Além de trabalhar muito, desenvolver bons projetos, políticas públicas, é informar a sociedade do papel fundamental que ela tem. Muito obrigada. Bom, lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater, a refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e edição de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @ESHoje.